eu tinha mais um nome católico também, mas diante do seu discurso aí, o meu ficou tão pequenininho, achei que acho melhor nem falar. Ale, você acha que tem um pouco desse gueto de ter uma religião destinada para a periferia, outro para a metrópole, ou para o bairro bom? Enfim, as pessoas são mais tendenciosas. A Carla citou que o bairro dela tem diversos bares que se transformaram em igrejas, e que isso só mudou o ambiente, assim, o clima dentro do bairro. Você acha que existe uma religião que fala mais aos pobres, que fala mais a um determinado bairro, a um determinado tipo de gente, e, por consequência, um líder também? Não necessariamente. Eu acho que a gente entra aí na lei de oferta e procura, né? Se as pessoas estão procurando e onde tem mais oferta, obviamente elas vão ser mais amparadas, né? E eu acredito que não só por conta disso, mas também por aquele fato que eu já mencionei, né? A questão do comportamento, a questão das pessoas verem a atitude das outras quando elas estão sob alguma alguma doutrina, né? Elas têm um comportamento diferenciado, isso chama atenção, independente do local onde você está. Então, quando você consegue identificar um espírita, identificar um católico, identificar seja qual religião, tem algumas que marcam bastante, a gente consegue identificar que qualquer ambiente que a gente esteja, a gente consegue identificar, seja pela característica física, seja pelo comportamento. Mas essas pessoas, elas são identificáveis, né? Elas têm aquele comportamento independente do local. Então, se a gente tem por exemplo, se a gente for fazer uma avaliação da quantidade de igrejas católicas que tem, é o que a gente já estava conversando alguns dias atrás aí. Pelo menos, toda cidade, pelo menos uma tem. No mínimo, uma tem. Então, as pessoas já têm um ponto um ponto de atendimento, algum lugar para ela se relacionar de alguma forma religiosamente. O que tem aberto, que a gente tem visto bastante dominando, né, ou espalhando, acho que é a melhor palavra no caso, as igrejas evangélicas. Então, você vê praticamente também, acho que quase toda cidade deve ter uma, e até muito mais que isso em cidades grandes. Acredito eu que muito mais, inclusive, que igrejas católicas, né? Quando a gente olha para o espiritismo, por exemplo, a gente já vê uma defasagem bastante grande. Embora a gente tenha bastante opções em cidades grandes, as cidades pequenas já não tem tanto. Então você vê, por exemplo, aqui acho que a gente deve ter 2 ou 3 centros espíritas. Mas eu acho assim, respondendo a sua pergunta, não acredito que tenha uma religião certa para classe social, para bairro, ou qualquer tipo de divisão, segregação que a gente possa imaginar. Eu acho que tem aquela que fala para a pessoa, aquela que fala a palavra correta ou dá o ensinamento que a pessoa precisa no momento que ela está precisando. Então, falou da forma com que a pessoa se sensibiliza, essa é a religião certa para ela. Inclusive, se a gente pegar os nossos livros aí no Pentateuco, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, Kardec fala justamente disso, né? Se o Espiritismo não respondeu os seus anseios, procura outra coisa. Ou ainda ele fala, né? Se o Espiritismo for contra a ciência, segue a ciência. Então, ele coloca várias opções para mostrar para a gente que a gente tem um ponto que a gente acredita, mas não é absoluta verdade. A gente está trabalhando nisso ainda, né? Então, quando a gente for caminhar para a eliminação dos ismos, que é o que a gente estava comentando, a Cláudia falou, o Zé falou em outros vídeos,
eu acho que, inclusive, o espiritismo que a gente conhece hoje, ele vai sofrer uma mutação, que ele vai muito mais na direção da verdade, vai estar muito mais próximo, coisa que a gente não tem capacidade de compreender hoje, e aí a minha carimbada, por conta da nossa condição, né, nossa evolução hoje não permite isso. Obrigado, Ale, pela reflexão. José, você concorda que o novo Papa é uma boa referência? E tem alguma outra liderança que você citaria? Porque eu vou dizer a minha opinião, eu acho que é consenso aqui que todos concordam que esse novo Papa ele deu um novo jeito de tratar os assuntos humanos que não existia antes. Eu sou fã incondicional dele, porque acho ele de uma sabedoria absoluta. Acho que todos aqui na mesa concordamos. Além disso, você tem algum aporte a fazer? Não, para nós brasileiros, né, o primeiro argentino que eu admiro assim de cabo a rabo, não, brincadeira. Eu tenho muitos amigos argentinos, trabalho com muitos argentinos aqui em Pirassununga. Fica só no futebol, mas já percebi que essa rivalidade nossa é só no futebol. Não, esse Papa, parafraseando aí os engenheiros do Havaí, esse Papa é pop. Eu acompanhei o Papa Francisco ao vivo, quando ele fez aquela benção do Orbe e Urbi. Eu estava lá assistindo. Para mim foi uma cena chocante, porque eu fui para Roma já umas 3, 4 vezes. Óbvio, quem vai a Roma, né, vai ver o Papa, vai até o Vaticano. Para mim foi uma cena assim chocante ver aquela praça de São Pedro completamente vazia, chuvosa, aquela noite lá em Roma, e o Papa dando a bênção. Para mim, eu vendo aquilo ali ao vivo, foi algo realmente tocante. Não sei se é por conta dele ser franciscano, primeiro Papa da linha franciscana, isso pesa bastante. Recomendo a todos verem o filme Dois Papas, tá? Dele, do Francisco e do anterior, né, o Ratzinger, o Bergoglio e o Ratzinger. Eu acho que eles são duas figuras que vieram realmente sacudir um pouco a Igreja Católica, de repente até precisava ser, de repente, eu não sei, estou um pouco alheio. Mas eu queria também aproveitar que eu estou com a palavra, trazer uma outra pessoa de outra religião, no caso o judaísmo, que eu anotei aqui, que teve uma atitude muito enérgica, né? A Cláudia falou em exemplo, e ele deu o devido exemplo, que é o Henri Sobel, do judaísmo, na sua posição de recusa interminável de sepultar o Vladimir Herzog dentro da ala dos suicidas no cemitério israelita. Acho que aquela ali foi marcante. Depois ele, junto com o Arnes e como é que chama, o Jaime, que o sobrenome acho que é o Jaime Wright, né, que é presbiteriano, os três escreveram aquele livro Brasil Nunca Mais, acho que lançado em 85, se não me engano, sobre os crimes de tortura da ditadura. Acho que o Henri Sobel, tudo bem, ninguém é perfeito, ele teve a recaída dele, cleptomaníaca lá nos Estados Unidos, mas enfim, pagou fiança e foi libertado. Ninguém é perfeito. Mas naquele momento que ele precisou ser enérgico, que foi lá na ditadura, ele deu o exemplo, ele, o Arnes e o Wright. Eu acho que esses três também eu gosto de citá-los. Tem mais um. Existe o Frei Hans aqui. O Frei Hans é um padre alemão, né? Um frei, na verdade, né? Eu não sei muito bem como que é essa nomenclatura, mas ele faz um trabalho incrível aqui. Ele fundou a Fazenda Esperança, que é um grupo de apoio, né, às pessoas que são dependentes químicos. É uma referência no Brasil inteiro, né? Então, o Frei Hans, assim, ele também vem de um trabalho missionário mesmo. Ele esteve na África, trabalhou com muitas crianças, inclusive sofreu lá no lugar que ele trabalhava, num hospital, o hospital foi bombardeado, as crianças todas morreram, ele ficou muito abalado, e aí na década de 80 ele vem para o Brasil e ele teve que sair da África, porque justamente o trabalho deles lá era um trabalho que ameaçava, né? E ele veio para o Brasil e começou um trabalho lindo, que ele é daqui de Guará, mas aí hoje ele já tem todo um trabalho de assistência, né? E ele
preside aí várias associações, enfim, também muito premiado, uma pessoa que realmente se dedicou e se dedica, né? É uma pessoa acessível. Muitas pessoas que eu conheço já conhecem o Frei Hans, dizem da paciência, do carinho que ele tem, sabe? Então é uma pessoa que também merece ser citada, porque é uma pessoa que faz a diferença. Sim, eu acho que qualquer exemplo prático funciona para a gente. Especialmente porque, pelo que eu estou percebendo aqui, eu gostaria de ouvir a opinião da Carla. Carla, líder bom é aquele que coloca a mão na massa, que vai para a linha de frente das culturas humanas? Com certeza, né? Não tem como você ser um líder se você não praticar aquilo que você fala. E eu acho que também é muito difícil para eles, né, colocarem tudo em prática, né? Porque eu acredito que eles são mediunizados também, eles recebem muita luz da espiritualidade, né? E nem sempre eles conseguem colocar aquilo em prática. Então, eles devem viver com um conflito interno assim muito grande também de não conseguir praticar tudo. Porque a gente vê lá no livro dos espíritos, né, que o único ser perfeito que pisou o planeta Terra foi Jesus. Então, acho que, igual o Zé falou, né, ninguém é perfeito. Então, a gente tem que olhar tudo que eles fizeram e bater palma assim, para os sofrimentos, porque como eles são linhas de frente, eles são muito massacrados também. Né? A gente vê o Chico Xavier, né, o Divaldo, essas pessoas que são linha de frente da doutrina espírita, como que eles são massacrados? Mas aí a gente fala assim, eu não vou falar de uma pessoa que eu não faço 10% do que ela faz. Então, se você não faz nem 10% do que a pessoa faz, então acho que a gente não tem que falar dela, entendeu? Nem massacrar. Então, eu só posso falar de alguém se eu faço mais do que ela. E se eu também tiver condições de segurar a mão dela e falar assim, vamos fazer junto. Porque o que os líderes fazem é isso, eles não seguem sozinhos. Eles vão lá e seguram a mão das pessoas e elas começam a segui-los. Então, ele puxa a pessoa para a evolução. Ele carrega as pessoas para aquela evolução. Dentro da denominação que eles trabalham, né? Igual católicos, espíritas, evangélicos, protestantes, todos eles, né? A gente vê que eles lideram porque muitas pessoas seguem e muitas pessoas se transformam e muitos são anônimos, muitos são trabalhadores anônimos. Se a gente olhar Jesus mesmo, né? Tem os 12 apóstolos. Vocês já perceberam que enquanto Jesus estava na Terra, eles não faziam muita coisa? Eles começaram a agir quando? As histórias que a gente tem dos apóstolos foi depois da crucificação. E cada um seguiu um caminho e foi fazer alguma coisa. Porque eles ficavam muito ali na barra do Cristo. Então, assim, os líderes também, né? Às vezes a gente fica... Não sei quem falou semana passada que a gente fala de um centro espírita, aquela pessoa é o dono do centro. Para muita gente é importante, mas ela desencarna e aí? Então, assim, as pessoas que tiveram ela como exemplo vão dar continuidade à tarefa, ao trabalho daquela pessoa. Então, porque ela liderou bem, ela fez um bom trabalho, né? Então, tem que pôr a mão na massa, sim. Ótimo, obrigado, Carla. Eu concordo também, eu acho isso. Embora seja muito difícil, né? Porque é muito fácil, por exemplo, você ter ação social para uma pessoa que não tem um cobertor, que não tem uma comida, mas que está num ambiente minimamente controlado, em que você não corre perigo algum, né? A Cláudia citou as ações do Lancelot e do Frei Hans. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o Carlos Wizard, que é dono da Wizard, bilionário e tal, tem diversas empresas. Ele citou ele está passando 2 anos no
no Nordeste, chegou a ser cogitado para ser ministro e tal, não sei o quê. Ele deu uma entrevista e estava citando um caso que ele estava na cidade da irmã Dulce lá, e as pessoas vêm pedir ajuda e tal, não sei o quê, e a força dela é tão grande que transcende o limite corporativo, né? Porque o corporativo ele não quer saber, ele vive de lucro e tal. Então, ele disse que num determinado momento lá, as pessoas chegavam e pediam passagem para ir para uma cidade maior, fazer um exame médico, ou se tratar de alguma maneira. Um simples papel escrito com a letra dela, dizendo, por favor, atenda essa pessoa, é o suficiente para as empresas de ônibus aceitarem a pessoa como passageiro, mesmo sem dinheiro, sem nada. Falou assim, só apresenta esse papel lá na rodoviária, o cara te leva onde você precisa. Que é uma força de trabalho que transcende o ambiente religioso, né? José, vou querer colocar um pouquinho de tempero aqui. Você acha que um líder religioso ele precisa necessariamente ser sobre-humano, assim, ter qualificações quase de santo, quase de intocável para ser um bom líder religioso? Bom, intocável não, porque tirando Jesus, tirando pessoas assim a nível de Maomé, Siddhartha Gautama, esse pessoal todos que fundaram religiões, né? Jesus não fundou religião nenhuma, mas enfim, esses sim, eles tinham uma condição exemplar. Mas eu acho que aqui eu vou citar então não um líder religioso, mas eu vou citar um cientista, que é o Thomas Edison. O Thomas Edison ele tem várias frases, uma deles que eu gosto bastante, que eles chegavam para ele, mas você é o Thomas Edison, você é isso, você é aquilo. Ele falou, opa, pera lá. Ele falava assim, eu não sou nenhum gênio. Ele falava, olha, se alguém está me chamando de gênio, eu só vou dizer o seguinte, inspiração é 1%, os outros 99% é transpiração. Então, acho que o líder ele tem que transpirar. Ele tem que ir lá vestir meio que a camisa do Thomas Edison e fazer 99% de transpiração. O resto, 1%, pode ser sim a inspiração. Tá? Eu acho que tem um pouco aí também. Aproveitando que eu estou também com a palavra aqui, ninguém falou da questão do islamismo, dos muçulmanos. Eu tive a oportunidade, quando eu morei fora por 2 vezes, tanto no Canadá quanto na França, de conviver com muçulmanos. E são pessoas, assim, a gente tem uma visão totalmente, aqui no Brasil, a gente tem uma visão não muito precisa do que é um muçulmano, e se tem uma pessoa que é um grande amigo meu, onde eu encontro, abraço, não sei o que tal, é o meu orientador, lá o professor Mohammed, Abdul Majid Mohammed, que é um muçulmano, mas assim, a pessoa extremamente bem-humorada, conta piada, enfim, eles são pessoas, são gente como a gente. Eu morava com 2 turcos e um iraniano, na nossa república, e assim, nos dávamos muito bem, sabe? A gente tem uma visão até um pouco distorcida do que é um muçulmano, e isso por isso que eu falo que os ismos vão acabar, porque nós somos gente como gente, todo mundo, nós temos uma mesma barca que esse planeta, tá? Uma hora nós vamos evoluir como humanidade, como um todo. E isso, para mim, todos esses ismos, por enquanto, são mais fictícios, artificiais do que reais. E, enfim, e eles seguem, eles são bem religiosos, eles seguem bastante, mas, por exemplo, o muçulmano reconhece Jesus como um profeta, até então não sabia, ele falou, não, Jesus é um profeta. O islamismo reconhece Jesus enquanto profeta. É uma outra visão de Jesus, por exemplo, mas eles respeitam Jesus. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, e acho que a conviver, como a Carla também citou, do mesmo modo que ela conviveu com o evangélico, eu convivi com muçulmanos, essa convivência, essa questão ecumênica que tem que prevalecer. Mesmo que nós estamos aqui admirando, citando vários líderes, que bom que outras religiões chegassem
fizessem mesas redondas, como nós estamos fazendo aqui, vamos falar de líderes religiosos, não só da nossa religião, mas de toda e qualquer religião, porque pessoas estão aí para inspirar. Então, o líder tem que inspirar, ele tem que ser inspirador, independentemente de qual credo, qual linha de religião, qual ismo aí que ele vai seguir. Pegar um pouquinho aí da questão que o Sidney levantou, que eu comento bastante aqui com a Cláudia, né? O pessoal, as pessoas costumam santificar ou sobrenaturalizar Jesus, né? Para mostrar a diferença dele em relação a gente, né? Ter sido concebido de uma mãe virgem e ter outros pontos ainda a serem destacados que estão muito mais relacionados ao sobrenatural do que ao ser humano, né? Então, para falar assim, ele era divino. Agora, eu sempre faço esse comentário quando eu ouço isso. Vamos imaginar que Jesus, e eu vou polemizar, eu sou adepto dessa lógica. Jesus, ele foi gerado como qualquer outro. Não foi nada do sobrenatural. Ele foi gerado normal, ele teve uma vida normal, que ele tivesse tido algum caso amoroso, não sei, não vou lançar ainda mais polêmica em cima disso, mas que tem existido. Isso não faria ele ser menos do que ele foi. E muito pelo contrário, ele sendo exatamente como nós somos, a gente tem que admirar muito mais. Porque ele era gente, igual o Zé falou, ele era gente como a gente. E ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. E a gente não consegue fazer nem 1% do que ele fez, tendo a mesma condição que ele tinha. Né? Então, pelo fato dele não ter sido nada sobrenatural e ele ter tido a vida que ele teve, ele merece muito mais elogio, muito mais admiração do que pelo fato dele ter sido sobrenaturalizado. Né? Falar assim, não, ele é intocável, ele veio lá de cima, ele é filho do homem e acabou, ninguém mexe com ele aqui porque o cara é o cara. Não, ele era como eu, como vocês, como qualquer um que está aqui. E o cara arregaçou. Ou seja, a gente reconhece a força dele pelo que ele fez em vida, né? Não Exatamente. pela forma como ele foi criado. Né? Exato. E isso é... Não, pode terminar, desculpa. Justamente pelo fato de não ter nada sobrenatural. É aí que vem o brilho. Não tinha sobrenaturalidade nenhuma. O cara, ele foi o que ele foi. Zé. Eu tenho complementando essa fala do Alexandre, eu tenho esse mesmo discurso, Alexandre, ouvido por um frade, não um padre, mas era um frei, um irmão, que eu estudei numa escola católica lá na Austrália. A gente tinha aulas de ensino religioso e esse padre, esse frei, falou, olha, a minha visão de Jesus é a seguinte, ele foi um ser humano que foi aprendendo ao longo da vida. Nunca eu vi isso de um católico. Falei, pô, caramba, isso mexeu. Guarda, eu tô vendo, eu tô falando aqui, eu tô vendo a imagem, da gente sentado ali embaixo, a gente estava um dia de sol, e ele falou assim, não vamos ter aula de religião lá fora. Ele chamou a gente lá para fora, ficou ali embaixo de uma árvore, ficamos discutindo ali. Ele falou, olha, minha visão de Jesus é essa. Ele foi um ser humano que esteve aqui na Terra com a gente e foi aprendendo ao longo da sua vida. Ele não foi um cara que já tinha... Sim, a gente sabe que ele tinha toda uma bagagem, mas ouvir isso de um católico, para mim, foi algo sensacional, assim, memorável. A gente já falou dos evangélicos, já falamos dos católicos. Budista, alguém quer citar algum líder budista? Não. A Cris quer falar. Deixa a Cris falar primeiro. Vamos lá. Essa, pelo jeito, é pop também, né? Vamos lá. Vai, Cláudia. Monja Coen. Lógico, gente. Sou fãzaça. Mas pode falar, Cris, depois eu complemento. Não, basicamente é isso. Ela, para mim, é outra pop, assim. Concordo com vocês em relação ao Papa, para mim, do catolicismo. É alguém que me inspira muito, é alguém que
me faz ter um olhar diferente para a religião católica também. Acho que ele veio para, como vocês já disseram, para servir mesmo. E a Monja Coen no budismo, para mim, ela é referência, ouço, sou super fã, ela é sensacional também. Também tem ações, eu sei que ela tem ações para arrastar muita gente, mas até respondendo, mas meio que fazendo uma pergunta para vocês também, né? O líder, além dele ser o líder da religião a que ele se propõe, mas ele precisa ser só uma pessoa que realmente tem esse tipo de ação, né? Como o padre, que a Cláudia citou, ou o Papa, enfim, ações efetivas, né? De ação por mão na massa. Ou como outras pessoas que não são líderes, né? Não são considerados líderes mesmo nas suas religiões, mas são pessoas que nos trazem palavras ou nos trazem ensinamentos que nos fazem sermos melhores, né? Nos mostram um caminho para uma evolução também grande, né? Então, acho que além disso, a Monja Coen traz muito isso, os ensinamentos, o que ela fala, me traz essa coisa de querer ser melhor e poder, a palavra dela me faz poder ser melhor, né? Trazer uma visão de como ser melhor e poder ser melhor. Posso parafrasear a Carla aqui? Atualmente existe muita fome de Deus, né? Que a Carla falou logo na primeira fala dela. E de acordo com o que a gente estuda, né, e a gente tem mais um lema que é basicamente o que nos guia, né, que é fora da caridade não há salvação. Cada vez que a gente vai entrar no tópico, a gente vê que a caridade, quando a gente está falando caridade, a gente logo alia ou associa a caridade ao bem material. O bem material, ele é o mínimo na caridade. Existem outras tantas formas de se fazer a caridade, e no Evangelho ele tem tantos exemplos que a gente pode pegar lá, né, que transcendem a matéria, né, e aí eu vou fazer a associação disso justamente com o que a Cris falou, que é justamente essa questão do líder. O líder, ele não tem só que fazer essas obras grandiosas assistenciais. O líder, ele tem que atender, e aí o reconhecimento que a gente faz em relação a eles é justamente pela forma de abordagem caridosa que eles têm. Ele não precisa ter só essa forma, ele tem várias outras formas. Uma pessoa que tem uma oratória fantástica, quando ela fala para as pessoas, ela ilumina os corações das pessoas, ela é uma forma de caridade. Né? Então, a gente tem discutido bastante isso, inclusive é o ponto que a gente está encerrando do Evangelho, que fala sobre a caridade. Às vezes, a gente faz a caridade sem perceber. Tem gente que ele precisa só de um ouvido, não precisa de mais nada. É você doar o seu tempo para ouvir. Você não precisa proferir uma palavra. Você só precisa colocar o seu ouvido à disposição da pessoa para ela poder falar. Essa é uma forma de caridade. Uma forma de você contribuir com o conhecimento, contribuir com as suas palavras, contribuir com a sua sabedoria. São outras tantas formas de caridade. Você dá o seu tempo para que possa fazer alguma coisa, você dá o seu esforço para fazer alguma coisa. A gente se prende muito na questão da caridade material, porque é óbvio, né? Ela é palpável, né? A gente consegue ver a coisa acontecendo. Essas outras formas a gente não vê. E eu acho que tem líderes para cada uma delas, se a gente for olhar por aí. Você tem aquele líder que ele é o cara que é extremamente... Ele tem uma habilidade de ouvir que é fora do comum, tem aquele que fala, tem aquele que age, não necessariamente voltado a uma instituição, mas o cara ele é um exemplo vivo do dia a dia e uma série de outras coisas. Então, líderes, eles estão ligados a grandes obras, mas não necessariamente da forma que a gente entende.
Eu só queria complementar, eu concordo com o Alexandre, né, dessa questão, acho que ele explicou bem essa parte, nessa pergunta, mas eu queria só complementar sobre a monja, que, assim, uma coisa que eu acho muito legal, assim, vocês veem que eu tenho um para cada, eu gosto de tudo, eu busco muito ouvir as outras pessoas e entender o ponto de vista delas, né, algumas filosofias também que são orientais, que são muito interessantes, né? Então, assim, eu tenho a mente muito aberta para isso, embora para mim é muito claro aquilo que eu acredito. A doutrina, para mim, é imbatível, e eu gosto de trazer sempre essas coisas junto, porque a doutrina é tão incrível que você consegue acomodar tudo isso sem precisar dizer, não, eu não posso gostar disso, eu não posso levar isso em conta, porque senão dentro da minha religião isso não pode. Então, essa é a beleza do espiritismo, né? Você tem total liberdade, você tem uma oportunidade de ouvir a tudo e sem isso ferir em absolutamente nada aquilo que você acredita, né? E o que eu gosto muito do budismo, de uma forma geral, é que a gente tem que ter uma transformação interna, né? Eu acho que é isso que a monja faz de melhor, assim. Ela fala sobre o seu tempo, o seu momento, o seu autodescobrimento, porque você tem aqueles líderes que falam para todos, tem aqueles que se organizam para ser líderes de grupos, né, que precisam de apoio, que precisam, né, líderes de palavras, de ideias, e você tem os líderes que te inspiram a se transformar. Né? E eu acho que isso é o mais bonito da monja. Eu acho que ela era uma mulher comum, jornalista, repórter, né? Inclusive a minha xará, ela também se chama Cláudia, e ela é uma pessoa assim que passou por um processo, se transformou, assim, né? Entrou na religião, não era uma adepta, não é uma coisa que ela cresceu, nasceu ali, ela viveu esse processo de encontro, né, e de regeneração dentro da própria religião, né, e ela fala de uma descoberta interna, né, de você se ouvir, de você se compreender, de você se aceitar. Então, eu acho que isso também hoje, principalmente hoje, né, por isso que a monja agora, nesse período de pandemia, ela estourou, né, porque ela fala justamente para a gente, ela fala para todos, mas o ponto dela é que você se modifique internamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente deixar assim evidente, porque a transformação ela é interna mesmo, né, gente? Também é uma coisa que a gente tem que carimbar, porque não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudo a mim mesmo, né? Então, ela parte desse princípio. Vamos mudar a si mesmo para daí a gente colaborar com o resto do mundo, né?